sim. Entendeu? Quando Paulo disse isso, né, ele se referia exatamente ao que Paulo era na essência. Porque o que importa de verdade é o que você é na essência. Eu lembro que eu estava evangelizando um rapaz, um homossexual, e eu o evangelizei por 2 anos. Ele se chama Isomar. Homossexual, doido, chegava com um carro de som assim, estourava lá na rua, vizinho meu. E ele falou um dia para mim, eu só vou para a igreja quando eu acabar de ler um livro. Estou fazendo a leitura. E a casa dele era 2 andares acima da nossa, da minha sogra lá. E ele morava lá naquele último andar. E de lá ele analisava. Ele via lá o pátio da casa, ele via minhas meninas, ele Era me o via. livro. Era o livro. A vida da pessoa que estava vendo, tipo assim, esse crente que é isso mesmo, entendeu? Depois de 2 anos, ele bêbado bateu lá na porta de casa. Aí eu saí. E ele falou, ô cara, vou falar uma coisa pra você, ele bêbado. Doidão, doidão, doidão. Usuário de droga, homossexual, cara doido mesmo. O cara é o seguinte, agora eu vou te falar. Eu estou te analisando aqui há 2 anos. Como você trata a sua sogra, porque ela não tem marido, o marido dela morreu. O homem da casa aí é você. Como é que você trata suas filhas? Como é que você trata a sua mulher? Como você é dentro de casa? Porque tudo que vocês conversam lá eu escuto. E, na verdade, pastor, até o apóstolo Paulo pregando para os bereanos, ele pregando e eles analisando tudo que saía da boca dele. Se era real. E Paulo tinha uma vida contínua com aquilo que ele falava. Então aquilo tinha que bater. Tinha que bater. Então, isso não vai muito além. Vocês vão me entender, está aqui está aberto. Vocês podem intervir e falar com vontade. Isso vai muito além. Vou dar um exemplo, Davi. Eu pego de você emprestado um livro. Aí eu não devolvo aquele livro. Já marcou um ponto negativo para mim. Ninguém falou nada, Wanderson. Mas uma hora ou outra o Davi vai comentar. Sem querer ele vai comentar. Ah, aquele livro eu prestei para o pastor. Ele até já faz um tempo que ele não me devolveu. Já era para ter me devolvido. Eu acho que ele já devia ter lido o livro. Para mim aquilo foi normal. Não fez diferença nenhuma. Mas na prática fez. Você entendeu? Porque a prática é tudo. Vou dar um exemplo, Wanderson. A gente tá só em homem aqui. Aí a gente vai no lugar jantar, Ricardo. E ali eu fico me encostando no Wagner, no Sérgio, para o Sérgio pagar a minha conta. Ninguém fala nada, mas todo mundo percebeu. Mas todo mundo vê, Você entendeu? Você viu lá o pastor? Sai para comer fora, mas ele fica na aba do fica lá encostando nos Nem outros. encosta o bolso. Esqueci minha carteira, tô sem cartão de crédito aqui agora. Uma coisa é eu não poder pagar. Entendeu, Wagner? Não posso pagar. Beleza, agora eu posso pagar, Levi, e eu não quero. É um ponto negativo. Você sai comigo e eu tô andando aqui nesse parque sozinho com você e eu tô ali olhando para aquela moça ali e disfarçadamente eu tô vendo as curvas dela. Você pode até fazer de conta que não está percebendo, mas você está percebendo. Porque eu não consigo esconder, na verdade. É prática, não é? O que eu sou na prática. Você entende? Jesus, ele permitia que as circunstâncias acontecessem para que ele descobrisse, identificasse quem era cada um daqueles que o servia. Capítulo 9 de Marcos é o capítulo que os discípulos aprontaram de tudo com Jesus. Jesus sobe no Monte Tabor com 3 discípulos. Fica 9 lá embaixo. Chega um homem com um filho endemoniado, lembra? E ninguém consegue expulsar o demônio do menino. Jesus desce com os discípulos. Pedro já tinha aprontado lá em cima, tinha falado umas asneiras lá em cima e tal, mas Jesus ignorava Pedro, porque Pedro era muito impulsivo. Falava com impulso. Ele não pensava para falar. Do jeito que vinha, ele falava, né? E aí, eles descem, chega lá, o homem vai até Jesus. Mestre, me ajuda, me socorre. Eu pedi aos teus discípulos, a Filipe, a Tiago, a Filipe, a Bartolomeu, a Tomé, Mateus, a Judas e companhia, para expulsar o demônio. E eles não puderam fazer isso.
Jesus olha para aquele homem e fica até assim um pouco chateado. Fala, ô raça incrédula, geração perversa, até quando eu estarei entre vocês? Traga ele aqui. É quando vos sofrerei. Até quando, né? Seria perturbado com isso. Traga ele aqui, trouxe ele, expulsou o demônio. Só que aí gerou um atrito entre eles, Levi. O texto diz que Jesus está caminhando ali do Tabor, que fica na Galileia. Ele está caminhando até Cafarnaum, que é próximo, uns 3 quilômetros. E nessa caminhada, eles começam a brigar atrás, Levi, Davi. Pedro, Tiago e João brigando com os demais atrás. Não foi expulso o demônio porque a gente estava lá em cima com Jesus. Se nós estivéssemos aqui com vocês, a gente teria expulsado. Agora você, Felipe, você, Natanael, você, Tomé, você, Judas, vocês são fracos. Viram a indiferença. Vocês são fracos. Lê lá o capítulo 9 para vocês verem. E começa a briga atrás. Jesus ouvindo, mas fazendo de conta que não estava ouvindo. E o pau comendo lá atrás. E o Pedrão, se eu estivesse aqui, meu amigo, queria ver se eu não expulsava. Expulsava na hora. Era embaçado. É o que acontece hoje. Quer Eu não dizer, estava lá no culto, por isso que aconteceu isso. exatamente. É aí. Essa é a prática. Aí Jesus chega em Cafarnaum, aí pega uma criança, coloca a criança no colo e fala, vocês estão vendo essa criança? Se vocês não se fizerem igual essa criança, de maneira nenhuma vocês entrarão no céu. Jesus está falando ali da essência, a prática. Por causa do que já estava acontecendo. Por causa do que já estava acontecendo. Exatamente. Jesus estava mastigando ali o que estava acontecendo. Ele estava vendo. Chegou lá e falou, vou ensinar para eles uma lição. Vem cá. Aí pega. Pegar um versículo, depois pegar outro aleatório, você não vê a mesma coisa. Você não percebe. Consegue enxergar. Você entendeu? Exatamente. Mas, pastor, você vê que você sabe que deve acender também. Os maiores problemas hoje nas igrejas são assembleianos. São impossíveis, eles são cheios de submissos. Tem muito Pedro na conversa? É, acontece. Tem muito né? Pedro na Assembleia. Você Mas, colocou bem. mas, pastor, se fosse Pedro, eu até dou um desconto. E depois do Pentecostes, Pedro foi outra pessoa. Sim. Verdade. Ele não- Mas ele deu uma escorregada lá na Agora, frente também. pastor, e quantos que recebem, Na pastor? verdade, Pedro foi sempre Pedro. Agora, e quantos que recebem o Espírito Santo e continuam na mesma pegada? Então, tipo assim, quem está morando lá, nessa casa? Aí é um ponto de interrogação, porque se a pessoa ela quer mudança, conhecereis na verdade, e essa mesma verdade vos libertará. Ela Sim. muda costume, ela muda hábito, ela muda a forma de você falar, Comportamento. comportamento, entendeu? Agora tem pessoas que passam anos na igreja, pastor, e são isso aí submissos, são participantes direto, são pessoas que falam, confronta, são pessoas, pastor, que infelizmente, na minha casa como pastor, vai ficar andando no banco pro resto da vida, nem pode já com presta. Olha aí. Nem Quer pode já dizer, com presta. Assim, o ser humano ele carece de uma evolução contínua. Um contínuo aprendizado. Sim. Uma conversão todos os dias. Genuína. Errando todos os dias, aprendendo todos os dias, Sim. caindo, levantando, adquirindo Aperfeiçoando-se. maturidade. É como Paulo diz aos Efésios, ele fala até que todos nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Exato. Essa viagem que você se refere é uma viagem longa. Essa viagem Uma aqui, corrida, né, que Paulo fala. uma corrida, né? Paulo considera isso porque ele analisou lá o pessoal das Olimpíadas, né? Aham. Em Corinto, naquela região grega, né, Levi? E aí, essa viagem, essa corrida, esse percurso a que Paulo se refere, ele passa por percalços, como aconteceu lá no 9 de Marcos. E são os percalços que acontecem, devem acontecer, para nos ensinar. Mas se lembra que eu falei no começo? A gente está num caminho para aprender a sabedoria, para depois praticá-la. Primeiro você aprende, depois você pratica. Agora, o aprender da sabedoria distingue, Levi, 2 tipos de pessoas. Aqueles que não aceitam ser ensinados. O que foi que o próprio escritor aqui falou? Não ensineis aos tolos. Porque os tolos vai se irar contigo. Vai se levantar contra você. Não é isso que tem escrito em Provérbios 18? Não se ire contra os tolos. Antes ensinai os sábios. Porque os sábios se tornarão mais sábios. O ensinar ali é exortar. Esse é o X da questão.
Jesus, ele separou as ovelhas dos lobos ali entre os apóstolos, ensinando. Então Jesus chegou para eles, Pedro, Tiago e João, "Pô, vocês querem ser melhor do que os outros? Vocês têm que ser como essa criança. Sejam humildes no coração de vocês. Tenham humildade. Eu expulsei o demônio lá, mas isso não significou nada. Não é melhor. Você entendeu? Não é melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém porque você fez isso. E aí entra o que você falou, né? Os Pedros da vida. Porque o Pedrão, ele tem esse conceito. Sabe, eu sou Pedro. E Pedro era tão arrogante que quando Jesus falou que ia ser morto, Pedro falou, você não vai morrer não. Que conversa é essa? Quero ver quem vai matar o senhor. Atrás de mim, bruto, brabo. Brabo. Pedrão era, sabe? Chegou uma hora que ele chegou a chamar Jesus no canto, assim, repreender Jesus. Você tá pensando o quê, mestre? Você quer tirar a sua própria vida? Que conversa é essa? Você tá doido? Aí Jesus, capítulo 16 de Mateus, repreende Pedro. Lá na frente ele fala que era necessário morrer em Jerusalém. Ele falou, de forma alguma morrereis. E quem estava com a espada para confrontar os mandados pelo sacerdote? Pedro. Só não cortou o pescoço do cara lá porque o cara desviou. Senão o Malco tinha morrido decapitado. Que ele deu na cabeça mesmo, Davi. Ele deu na cabeça. Deu para matar. Tá entendendo? Tanto é que cortou a orelha do cara. Ele deu para matar. Dá um pouco mais de trabalho para Jesus, mais nada Que não se resolva. Então se o senhor fosse... resolver, né? Não, Se o senhor fosse... o caso do Pedro foi porque ele pulou a sogra dele. Ele ia pegar o Isso aí eu pescoço, pô. Se o senhor fosse fazer uma dramatização dessa cena, como é que o senhor faria essa Por isso cena? Pedro fez isso. Ele deu esse gesto e o cara abaixou a cabeça e pegou a orelha. Desviou, né? Desviou. Esquivou-se. O cara foi a sogra. Ele deitou assim, a faca passou. Pegou, Furou a E sogra outro, de o Pedro. ambiente estava um pouco apagado, né? Era de noite, estava um pouco escuro. Não deu para ele pegar direito, sabe? Se é hoje, E sei lá se Pedro não tinha uma visão tão boa quanto a minha, não sei. E sendo que foi o próprio Pedro, durante 3 anos, dos 3 anos e meio do Ministério de Jesus, você não vê ninguém no Ministério de Jesus, enquanto Jesus está pregando, ensinando, nem falando nada. Porque só se prega a primeira pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando ele prega, mas depois que Jesus já morreu. Então, depois de 3 anos, ninguém pode se levantar para falar. Depois de 3 anos que você sentar, aí você pode começar a falar um grande filme. Bem observado. Quer dizer, nós temos uma necessidade muito grande, contínua, como você falou, de aprender. E é incrível isso, mas quanto mais você aprende, mais você cresce. Quanto mais você aprende, você cresce. Sem você perceber, você cresce. Agora, quem decide se quer aprender ou não é você. Você vê que Judas esteve com Jesus em todas as palestras. Judas começou a seguir Jesus desde o princípio. Eu não sei se vocês sabem, mas Judas era filho de Simão leproso, lá aquele que ele foi na casa lá de Simão para almoçar, que Simão não deu o beijo, o ósculo santo de Jesus, não lavou os pés, e veio a mulher pecadora, aquela coisa toda. Aquele era o pai de Judas. Era tão ruim quanto o filho, tão materialista quanto o filho. E aí, você vê que Judas, Davi, viu milagres, viu o Lázaro ressuscitar, viu o filho de Naim ressuscitar. Isso transformou ele. Nunca, porque ele estava isolado. E Jesus chamou ele para dar uma oportunidade para ele. Uma oportunidade. Exatamente. E aí o que acontece, Davi? Quantos anos então de crente Judas tinha? 3 anos. Aos pés de Jesus é 30 anos hoje. 30 anos. O camarada 3 A anos aos pés de maior Jesus. escola teológica ao céu. Na céu prática, aberto. né, pastor Levi? Na prática. Anônimo. Vida na vida. convivendo, A cara. escola, Vida o na colégio apostólico do Nazareno. Prática. É tipo o cara, o motorista andar com outro 24 motorista, horas, não virar motorista, 24 não tem horas. como. 24 Falou horas, tudo. cara. 24 horas. 24 horas. 24 Ó, o curso de Jesus era intensivo. intensivo. 24 horas. 24 horas com ele. Até dormir ele ensinava. Até dormir ele ensinava. Quer dizer, Tava no gente, corpo do vapor. Boa essa, hein? boa, o Hélio agora foi fundo. Até dormir Como foi diz o boa. Sérgio, quando ele começa a mexer a perna, Falei né, pra Sérgio? você, tava treinando lá, eu conheço. Tava treinando, eu conheço. É, Você entende? o segredo aqui, ó, vou revelar o segredo do L agora. O segredo é se jogar. Se ele pegar, meu filho. Já era. Já era. Pega a Não é, visão. pastor? É isso aí. Pega a visão, Vocês vão, pega. não, vocês vão conviver, vocês vão entender. A mente dele é ligeira. É. Então, irmão, o que acontece?
Judas é uma grande lição para nós, de que quando a pessoa não quer aprender, ela vai escutar 1000 mensagens. Ela vai no congresso com o Hernando Dias Lopes na quarta, com o Augusto Nicodemo na quinta, O Brandão lá. com o José Brandão na sexta, com o fulano de tal no sábado, com não sei quem no domingo. Ouviu todas as mensagens o dia inteiro pregando. Na Subirá. segunda, oi? Subirá. O subirá. Porque a pessoa vai falar o subirá e o descerá. O subirá e descerá. Exatamente. E aí, na segunda, ele está fazendo tudo. Igual a hora de Parece um celular. É o celular isso aí? Não, né? É o celular de crente aí. Deu a hora aí. A hora dele acordar no domingo, ele levanta agora. Tá todo mundo. Então, gente, aí chega na segunda, Hélio, o cara tá fazendo tudo errado. Foi ensinado da quarta pro domingo na mão dos maiores teólogos do Brasil. Bem explicado, bem elucidado, bem esclarecido, Levi. Aí na segunda o cara tá fazendo tudo errado. Aí o que é que nós entendemos? Desnecessário. É. É aquilo que Paulo Ele não vai disse. conseguir frear. Se ele frear, ele. Pegar uma criança Derrapa. e o Pedro aparece. Eu tenho uns que vai atrás. Né? Ele prega aquele derrapa. Então, o que acontece? Paulo disse lá em Timóteo, são aqueles, olha outra categoria de pessoas, que vivem aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento, ao pleno conhecimento do aprendizado. Ele nunca evolui, é isso que Paulo está dizendo, não há uma evolução. E aonde é que há evolução? Quando eu me abro para aprender. Como disse um homem chamado Moody, não foi Charles Spurgeon. Deus não dispensa ninguém vazio, a não ser se esse alguém estiver cheio de si mesmo. Você entende? Eu estou cheio de mim mesmo, vou aprender o quê? E nós temos, o Hélio falou aí, não vou falar o nome da denominação, não é ético ser leviano, não é ético. Mas nós temos igrejas que a pessoa está lá há 30 anos. Eu vou falar da minha avó, porque é minha avó, posso falar. Minha avó tem 56 anos de crente. Um dia o filho dela falou para ela, o meu tio mais velho: mãe, se eu depender da senhora para ser crente, eu estava no inferno. A senhora nunca me ensinou a ser crente. Meu filho, mas eu preguei tanto para você. Mãe, a senhora pregou, mas nunca viveu. É forte. É forte, Brasil. Falou para minha avó tem 88 anos. A senhora pregou, mãe, é verdade, mas a senhora nunca viveu. Aqui dentro de casa a senhora sempre foi um escândalo, uma vergonha, jogava um contra o outro. Há uma confusão aqui dentro de casa. O senhor é do tempo, onde se falava que a pessoa era crente e falava assim, ó, pode vender. Pode vender. Você lembra disso? Eu fui desse tempo. Ah, o crente pode vender? Opa, é cristão. Zerou. O Levi estava falando sobre isso, né? Ainda mais se fosse pastor, né? É pastor, não pode vender. Hoje Pode é vender pastor? hoje. Ó, pastor. Não, mas não é nem. Não é, A decadência. Ó, o pastor hoje. Pode ter, não é? Hoje o pastor hoje. Tipo assim, ó. Um exemplo. Sai dela, pô. Remunerado, remunerado para a igreja. Credenciado com uma CLT, tudo. Se ele chegar na gente de automóvel e falar, e eles verem lá que é pastor, eles vão criar Pra não vender. algum crivo para não vender o carro pro pastor. Isso aconteceu comigo. Aí, ó. É pastor, é? A gente não vende para pastor aqui não. Você vai. Não, a gente tá no lugar aberto. Você vai alugar uma quadra pra jogar bola, fala, não, sou um crente, não quero. Não quero. Não vai pagar. Ó, gente, eu vou contar a experiência. Eu vou Não vai contar a pagar. experiência. Chega no dia de pagar, hoje não vai dar pra me ir. Hoje aí só Wesley. tem um lá que paga sozinho. Aqui, ó, mecânico ali, ó. Pergunta pra ele. Ele recebe todo tipo de gente lá. Pergunta se ele trabalha fiado com não crente. Gente, eu vou contar a experiência pra vocês. Foi a pior experiência da minha vida. Eu era pastor de uma igreja no Marabá, no ano 2000. Ali na Procópio Ferreira. Na rua lá, do lado da rua do Belém ali. Eu era pastor da igreja ali. Eu muito inocente, jovem. No ano 2000 eu era jovem, bem inexperiente. Aluguei um ônibus e avisei a igreja, pessoal, dia 10 nós vamos lá para o Jardim Ricampo com um seminário, é uma cruzada. O ônibus tem 40 lugares, custa R$50 por pessoa e nós vamos pegar esse ônibus, nós vamos fazer esse passeio. Eu inexperiente, cara, de nada, perdido de tudo. Pegamos esse ônibus. A questão é que o senhor acreditava na coisa. 20 pessoas pagou. 20 não, 17 pessoas pagou. Faltava 23 para pagar. O dinheiro não dá para pagar o ônibus. O ônibus era lá R$600. Um exemplo, tá? Eu fui, cheguei no meio do caminho, eu falei, pessoal, pagou 17, falta aqui
sabe? A gente tem que pagar o ônibus, né? Porque o motorista tá aí e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fui lá, fizemos a cruzada, foi uma benção, converteu 7 almas, que não tem nada a ver com a conduta do indivíduo. Levi, aí eu voltei e falei de novo, pessoal, o ônibus vai deixar a gente lá no lugar onde pegou, lá na frente da igreja, e eu tenho que pagar o ônibus, tá? E só pagou aqui 17 pessoas, e eu tenho, né? E aí chegamos lá, o povo, pastor, participou, foi descendo, me largando lá, e eu sem graça, pastor novo de igreja, tal, sem saber o que fazer. Quem pagou? Só ficou eu e o homem dentro do carro. Aí eu falei pra ele, motorista, eu posso pedir um favor pro senhor? O senhor poderia vir na terça-feira receber esse dinheiro? Tem culto na terça? Também na terça recebe a diferença, eu tô aqui só com pagamento de 17 pessoas. Ele fechou a porta do ônibus, olhou pra mim e falou, vem cá, me diz uma coisa. Isso em 2000, hein, Davi? Por que só com vocês, crente, acontece isso? Porque sempre foi assim. Vergonha. Eu faço viagem lá para Aparecida. O padre me paga uma semana antes. Antes, o dinheiro cai antes. Eu levo um macumbeiro para Brasília, lá para o centro de Umbanda, Brasília, eles me pagam antes. Agora, toda vez que eu faço viagem com crente, acontece isso. Irmão, ele me deu uma surra ali, eu nem chorar, não chorei de vergonha. Travou até o choro de vergonha. E eu era o pastor da igreja. E eu olhei para ele e só consegui dizer uma coisa: o senhor está certo. É isso mesmo. O senhor está 100% certo. Amanhã o senhor passa aqui que eu vou lhe pagar. Meu dinheiro. Não pode passar mais que eu vou lhe pagar. Eu nem vou falar com a igreja. Eu vou pagar para o senhor com o meu dinheiro. Aí dei um jeito lá, peguei dinheiro com a sogra, dei um jeito. Ele apareceu lá na hora que eu marquei com ele, 2 horas da tarde. Está aqui o dinheiro. Cheguei na igreja e falei, irmãos, nunca mais eu faço uma viagem Sem estar com o dinheiro na mão. sem estar com o dinheiro na mão. Mas é o correto. Contando com a igreja. Mas aí o senhor tem que fazer a programação com um mês de antecedência, 15 dias antes. Se não tiver na mão. Hoje isso foi em 2000, hoje ele já sabe, pastor. Hoje ele tá vacinado. Passou 23 anos. Só 23 Ele que só que ela sabe, andar com Jesus. Gente, se eu não aprendi até agora, eu não aprendi não. Não aprende mais não. Depois dos 40 não tem Eu mais vou- Não tem mais jeito de aprender. Eu vou ser Então- bem sincero, eu acho que atrapalhou certa denominação de igreja, que quando eu passei a frequentar ela, é essa questão do pessoal não entender o que é ética. Qual foi a igreja? Porque ética não quer dizer nada. Notícia não, Não vou falar não. não. Ética, eu acho que ética é você fazer da sempre primeira vez. fazer as coisas certas e não expor a outra. Só que tem coisas que não é ética. Já tá deixando a pessoa ser descarada mesmo, ela vai ser sempre aquilo. Então, nessa denominação que você citou, meu amigo, Você quer ver uma coisa? A gente Pelo fez amor de lá na Deus. igreja esses Infelizmente, dias, você sabe disso. o Sérgio, a gente fez um Usa a churrasco na ética para dar igreja. desculpa. É, Entendeu? É. Eu tô mentindo? é verdade. Eu tô mentindo, pastor? A ética é uma desculpa. Eu prefiro que, eu já falei pro senhor, o senhor sabe. Eu prefiro que me fale a verdade do que ficar com esse negócio de ética. Ah, para não expor a pessoa. Se não quer expor, chama ela de canto e fala com ela. Ela não melhorou? Chama ela com outra pessoa e fala com ela. Quem não tá expondo, tá falando com outra pessoa. Que aí o senhor não faz pro mentiroso. Quem tá falando não sabe pro É mentiroso. claro, é claro. Que nem quem é líder de grupo. Existe a história também, porque aí no caso a pessoa é exposta, entendeu? Aí começa a conversa. Aí uma coisa vai puxar a outra. Exato. Aí a fofoca vai ser pior ainda. Então, mas por isso que tem que ter uma testemunha hoje em dia por isso. Porque Só que vocês Porque aprenderam com o pau, aí a aprenda ética, é ética. Isso pra mim tá ludibriar. Ela tá no que haja capítulo temor. 2. Pastor, então, ou seja, pra mim isso não é ética, é ludibriar a situação. Sim. Tipo, não vai resolver. Esconder, então, você tá escondendo. Porque eu acho que ética é falar a verdade. Quando Jesus repreendia Pra os mim é isso. discípulos, Pra mim é isso. Wanderson, quando Jesus repreendia os E dentro da discípulos, igreja ética não é isso. era na presença de não é. todos, era entre É eles. esconder o que tá. Já percebeu lá? Hoje, Capítulo hoje 16, na igreja o pessoal capítulo não- 18, não quer resolver. capítulo Não. 21 Não, tá de nem aí. Mateus, Não, esses na textos Vai aí, empurrando com a barriga. Jesus Vamos repreendendo falar, eles, porque um senão na presença do vai outro. embora. Ah, vai embora da Seja- igreja. Ele falou, pra trás de mim, Satanás, os outros viram. Evangelho, Todo mundo viu, Então, Evangelho, todos eles viram. todos viram. É isso que eu tô falando. Ah, hoje, vocês são. Eu não, eu cheguei na igreja agora, eu sou novo de igreja. Vocês estão faz tempo. Chega antigamente, o senhor mesmo fala. O pastor tal falava, ei, você aí atrás da igreja lotada. Você é banco por isso, isso, isso. Alguém abria a boca? Não. Tá envergonhando? Tá. Na época Só que alguém que abria a boca. Hoje, vou te nascia, processar. hoje é todo Mas mundo hoje- na hoje- frente. Eu hoje, ouvi, não, Ricardo, peraí. hoje, Eu Ricardo, ouvi um hoje crente essa que é exposição de ser se torna crente, processo. é diácono de igreja, que nem eu tava na oficina do Elivaldo. É mentira, Elivaldo? Vou processar fulano. Estudando advocacia, vou processar fulano. Eu falei, vem cá, mas aonde está Jesus nisso?
Você vai processar a tua igreja porque fez isso com você. Gente, Ué, para e pensa uma coisa. entendeu? A decadência moral O respeito e ética existe certo. é muito grande. Há uma queda considerável da decadência. Cada vez mais as pessoas estão mais imorais, Imorais. cínicas. E você tem que lidar com isso. A pior época para ser pastor, por exemplo, é Dissimuladas, né? Hoje, As pessoas são muito. hoje. Pior época. As pessoas são muito dissimuladas. século Muito XXI. dissimuladas. É muito, é muito. Tipo, o senhor é o meu pastor na igreja, você, o senhor, o Wagner e o. Fala, me chama a atenção, eu tenho que ouvir, né? Eu tenho que ouvir. Agora, dependendo da situação, a gente vai conversar depois. Sim. Porque não é que me expôs. Mas eu ei, pastor, aconteceu isso, eu não soube o que aconteceu. Agora tem que ser chamada a atenção. As pessoas, eu vou processar, eu vou sair da igreja. Eu acho que o pastor tem que ter esse medo de falar, se não fizer isso, eu vou sair da igreja. Para com isso, eu saio. A culpa não é minha, eu tenho que te falar a verdade. Você está aqui por quê? Pela verdade. Ou Cristo é um mentiroso, eu estou pela verdade. Mas antigamente, a gente que já tem convívio dentro da igreja há muitos anos, A gente aguenta a pancada. a gente já sabe que isso aí é verdade. todo Porque mundo é antigamente É, o pastor não, falava não, assim, não ó. é Pedro, né? Que, ó, aguenta, ó, que fala esse besteira, você tu é, mas... Mas então eu vou falar de novo, Você tá de banco. esse a gente Tem mais de aguenta um que pancada, Pedro, pastor. eu Você tá de não banco. acredito. Meu Ó, pastor, na frente de todo o grupo dos jovens, ó, fulano, você tá de banco, não espera. Vem aqui na minha sala aqui pra conversar. Não tem nada. Ó, você já tá de banco, tá? Você pode até sair da mocidade. Você vai sentar lá atrás, eu quero você lá atrás e pronto. Você levantava quietinho, Ia lá. ia sentar lá atrás. Vou contar caladinho. outra nós aqui experiência. somos o que? Sal e luz, certo? Sai, Luiz. Faz isso na sal e luz. Fala hoje. Quero o cara ver tá- se os caras nos pernir. Fala, pois eu não vou ficar picudinho, não vou Pegar lá tocar, fora. não vou cantar. Ô, Eu não Gil, toco, entendeu? Fica bicudo, eu conheço. falando Gil, de mim. Eu conheço. vou contar a experiência. Pega o biridão. Você tá Se falando do se Davi? tiver que falar, eu meto É do a Davi? língua e falo. Eu Tô nem aí. vou- Se tu falar de mim, pode falar também. Eu não vou brigar com Ricardo, você por causa disso. Irmãos, eu vou Porque tá contar certo, outra tem que experiência. falar. A experiência fala muito alto, né? Eu me lembro que no ano de 93 eu estava programado para pregar no congresso da mocidade da Paraíba, em Jaguaribe, que era um congresso desejado todo mundo para pregar. Pregou naquele congresso, era o Gideões do Nordeste. E eu estava programado para pregar aquele ano, Elivaldo, Era assinatura pra ficar conhecido, né, pastor? para ficar conhecido no Nordeste todo. É, pregou lá, você tem Pegou lá, carta- o a mesma Sérgio coisa Aguilar do- sabe. A mesma coisa de dar um green card. Carta Ó, branca. Qualquer igreja que você chegar, fala, não, pode ter um pregador lá, fala, não, chegou aquele lá. Exatamente. Ele pregou no congresso. É. Às vezes a mensagem nem saiu boa, mas ele pregou. pô. Sei lá, Ricardo, se você chegasse lá e falar, levanta a mão direita, receba, pronto. Acabou. É o Ricardo do receba. Eles vão guardar um lema do que você usaria. O jargão, né? Jargão. Entendi. É. E aí, um mês antes, eu estava sentado 2 ruas do lado da igreja onde eu congregava, em Itabaú, tomando aquela tutti-frutti lá, aquela Tubaína, tubaína. tubaína. Só que ela é na garrafa da cerveja, né? É a garrafa igual, é igual. É igual. Não, hoje ela é ainda, né? Tem ela garrafa, mas tem ela. Aí o diácono passou lá, o Beto, passou e viu eu tomando lá aquela garrafa. E não viu que era tubaína. Acho que ele não viu o rótulo. Ou se viu, não sei. Se ele fez de propósito. E ele foi lá na casa do pastor Humberto, meu pastor. E disse, pastor, o Wagner está programado para pregar aí nesse congresso, estou sabendo, tá? Ele estava tomando cerveja ali no São Benedito. O pastor Humberto, em vez de apurar a situação, chegou no próximo culto de terça-feira, a mensagem fui eu. Tem gente pensando que isso aqui é a casa da mãe Joana. Tem gente que está pensando que aqui é assim, é bagunçado. Tem gente não sei o que, tem gente não sei o que. Eu falei, tá descendo direto em alguém, né? E eu era líder de Não é pra mim, é pra ele. Alguém. É sempre pra ele, é sempre pro outro. Aí, Sempre assim. aí ele usou uma expressão lá, e eu falei, Jesus tem misericórdia. Falou, rapaz, precisa de misericórdia mesmo, porque essa pessoa é você. Eita. Você que anda por aí enchendo a cara e depois quer pregar nos congressos. Isso é oração pra você. Ah, no culto, em cima do púlpito. Isso não A é igreja conduta- lotada. Lotado. Isso não é conduta de um obreiro, não. Tal, e o cacete comendo nas minhas costas. E eu, tá bom, pastor, o senhor falou, né? O senhor é meu pastor. O senhor tá falando, eu vou fazer o quê? Fiquei caladinho. E aí eu voltei pra casa arrebentado. Cheguei chorando em casa. Aí minha mãe, que foi? Não, mãe, aconteceu isso, isso e isso. A minha mãe, meu filho, explique pra ele. Eu falei, não vou falar nada pra ele. Deus tá no controle. Fui orar. Aí, alguém chegou, o pastor Humberto, porque sempre aparece o bom samaritano, né? E disse, pastor Humberto, o Wagner fez isso.
O Beto contou pro senhor, contou, o diácono Beto contou. O Wagner fez isso. O senhor não conhece o Wagner? Foi o senhor que levou ele para batizar na sede. Conheço. Eu estou admirado que o Wagner tenha feito isso. Será que o Wagner fez isso mesmo? O senhor quer um conselho meu? Conselho do Gamaliel. Quer um conselho meu? Vá lá no seu Benedito lá e pergunte para ele se ele fez isso. Ele deve conhecer o Wagner, vai daqui da região. E foi. Ele chegou lá, seu Benedito, ok, conversa vai, conversa vem. Às vezes um moço meu vem aqui beber, tomar um refrigerante, vem direto aqui, até vem um galeguinho aqui. Falou, é desse galeguinho mesmo que eu queria falar. O galeguinho era eu. Esse dia ele esteve aqui lá, ele vem aqui quase toda semana. Ele ama tomar esse refrigerante aqui. Peraí que eu vou te mostrar. Aí abriu, colocou na tubaína tutti-frutti. É igual. Ele toma isso aqui. Toda cerveja. Era a tubaína É verdadeira. escrito cerveja. Toda semana ele está aqui tomando esse refrigerante. Toda semana. Por sinal, ele veio aqui faz uns dias, ele estava aqui. Ah, era refrigerante que ele estava tomando. Era refrigerante. Ele ficou caladinho. Ele não falou nada para mim. Caladinho, ele pegou o Beto, deu a surra no Beto. No dia da pregação, eu fui pro congresso. Quando eu cheguei lá, Hélio, ele de cima do púlpito, ele virou assim para mim e falou, Wagner, quem vai pregar é você, viu? Falei, eu? Eu lascado, Todo quebrado. revoltado, indignado com tudo que tinha acontecido. Não, e é o seguinte, ele falou de cima do púlpito, e nem que falar de cima do púlpito também, né? Pra se redimir, né? Porque eu acho correto. Porque abraçou. É o correto. Mas fez correto. Mas então, é por isso que tem essa tal dessa ética ao contrário. É não onde entra a ética mentirosa. Porque você me expõe, eu fico calado, porque eu tô certo caladinho. Se eu responder, eu tô errado. Mas depois, no outro dia, no outro culto, você não vai falar, epa, eu retiro tudo que eu falei do Ricardo. Você não faz isso. Tá errado. Me arrebentou. O senhor vai ter que falar o que o senhor vai falar pro senhor. Com certeza. Não, exato. E não teve isso. Na reunião. Não vai teve, chamar, não, mas não ele tem até nunca hoje. me- Até hoje é assim. Ele nunca me pediu desculpa. Quando eu chego lá, ele me honra. Vamos lá. Ele me honra e tal, mas não me pediu desculpa. Aí eu tive que pregar naquela noite. Você não questionou, não indagou? Por que o senhor falou aquilo? Imagina. Ei, pastor, foi Nem a tô- melhor mensagem. Foi. É, porque... O que eu vou falar aconteceu, a pastor, aquele experiência dia que o própria. senhor falou comigo? Quando aquilo? você Você não tá falou pra ele? moído, Eu fiquei quando a sabendo pro sua alma terceiro prega. que o Beto foi repreendido por ele. já parou pra... Quando você tá moído, a sua alma, aí você vai ouvir, Dá lugar ao espírito. não você, mas a alma e o espírito começam a clamar e você declamar. Moído e não respondeu por aquilo, E é entendeu? Você não diferente. rebateu É, Eu aquilo. preguei a Geu Você 2,7, não está rebateu aí, o decretado. Espírito Aí, Santo pronto. falar, esse é meu, eu vou foi usar ele. decreto, pronto. Até hoje eu me lembro do texto. Aí. Mas a única coisa que eu acho errada até hoje nessas coisas aqui de expor as pessoas é isso, você expôs uma pessoa errada. Tudo bem, o pastor lá não sabia, ele engoliu aquilo que o outro falou. Mas por que no culto da terça-feira ou nesse congresso mesmo ela falou? Foi falado isso e isso do Wagner. Ele não fez nada disso que eu fui lá, onde ele bebeu a tubaína e o cara falou que era tubaína. Pois ele vai pregar hoje por Mas isso. ó, Mas não. Ricardo, Ele ficou, não, mas dentro da igreja ele é o Mas sabe beberrão. O que ia gerar isso? É mentira, dentro da igreja eu sou o beberrão. Ricardo, Ia na gerar opção, como que ficou? quando eu pastoreava, Depois que ele falou. pastor Hélio, a gente viu fulano. Aí eu até ouvi a pessoa. Aí o que eu fazia? Assim, a escola dominical, essa hora eu pegava. Irmãos, eu quero que a pessoa fulano, falou pra mim, você e o irmão aqui, comigo depois tava falando meu. Aí chegava assim e tal. Irmã, fala o que você falou pra mim, que aqui agora. É diferente. Isso é diferente. Minha irmã, eu faço igualzinho, foi feito com Salomão, entendeu? Pra descobrir a verdade. Ó, tá aqui, ó, esse aqui é meu filho. Pega a espada e corta no meio. É muito fácil você chegar pro Sérgio e falar assim, A ó, mãe o verdadeira Sérgio Ricardo não tá tem falando pra mal de ela. você. O Sérgio Aí descobriu engolir. que ela é mentirosa. Não, mas se fala que é você, eu acredito. Sabe- cara. Não, falando pastor. sério. Aí, isso que você faz é o correto. É o correto, pastor. Que é muito fácil você chegar pro Sérgio e falar assim, ó, Sérgio, Ricardo, mete para você que isso é isso e aquilo. E ele engolir e não chegar pra mim e perguntar, que eu falei uma vez pra você, Wagner. Lembra? É muito fácil falar e vocês engolir, pô, pergunta pra pessoa, chama a pessoa que te falou. Mas não. Gente, Engole, mudar assunto que a Isabela chegou a mudar assunto. engole tudo aquilo e você sai por ruim. O tocador lá, o congresso, você não sabe o que é isso. Aí você não sabe nem o que foi que Deixa eu meteram a mão concluir em aqui você. a pergunta do pastor Wanderson. Porque o que foi que aconteceu depois? Passou o congresso, eu preguei, foi uma benção naquela noite, a gente batizou, fez aquela coisa toda que ele costuma fazer. E aí, o pastor Humberto, na outra terça-feira, anunciou que o diácono Beto estava em disciplina, que na época tinha que falar, né? Falou, olha, infelizmente o Beto levantou uma calúnia aí, um falso testemunho contra a pessoa,
E ele está de banco, tá? Por 6 meses. Os irmãos não deu oportunidade para o Beto, não tem atividade com o Beto está de banco. Mas não, em nenhum momento ele tocou no assunto que foi por causa de mim. Ficou sugerido, indiretamente, que foi por minha causa. Que ele está disciplina. Que ele está em disciplina. Mas em nenhum momento, porque ele falou aqui que o irmão Wagner, né, não era pastor, né? Ele tirou O dele irmão da Wagner, renta, né? É, E a sua reputação? Não, Ficou mas ferrada. certeza. Você não sentiu o negócio no ar? em uns e outros senti. Aham. Não em todos, mas um ou outro, de vez em quando jogava uma chacotinha assim. Sei. Ixi, vai ter churrasco lá, não chama o Wagner não, que ele gosta de tomar onça. Ei. Olha só. E tem aqueles irmãos que já perseguem e vai falar assim, eu não falei pra você. Olha, tá vendo, Elivaldo? É, Mas tem. isso, É. mas E isso, ó. tem- E tem aqueles Eu sempre espirituais, né? desconfiei. Deus até me Eu mostrou. sempre desconfiei. Ele tem a cara que bebe Eles são os mesmo. piores. Então, Não, e aqui, ó, sempre é assim. Aconteceu pouco tempo. Aconteceu pouco tempo, caluniário de novo. E para algumas pessoas, vieram falar comigo, já não fala mais, porque eu já vou na raiz e corto. Falo, não foi isso que aconteceu lá, não. O que aconteceu foi isso, isso, isso. Ah, é, tá. Porque estavam continuando falando que o que ele não fez, que ele tinha feito. É. Aí comigo pelo menos não fala, porque eu falo, entendeu? Então, Então e essa- aconteceu de novo. e essa conduta é de quem? É onde eu quero chegar. De pessoas que têm tantos anos de igreja e não se converteram. E não receberam essa transformação do Evangelho. E são até como Pedro obreiro, porque Pedro era obreiro. É, tá por aparência, né? Né? Pedro era É um um crente discípulo. aparente. No mínimo, Pedro já era ali um diácono. Tá? E Pedro já estava ali naquela conduta. Então, é importante observar que nós, como cristãos, temos que zelar pelo comportamento, pela conduta. Porque é a conduta, o comportamento, quem vai identificar quem nós Pastor, somos. você não acha que daqui para frente não haver uma mudança até na boca dos pregadores, porque, querendo ou não, o próprio Deus vai tratar com a igreja daqui para frente. Eu acho que 2023 daqui para frente nós vamos tratar com a igreja a questão da palavra. E muitos não vão aguentar ouvir essa doutrina. Não vão aguentar. Não vão aguentar. Está incomodando, né? Vai incomodar. Ah, eu vou para fulano de tal. Aí depois já vai para lá também eu vou usar. Porque se é Deus que controla, Ele controla tudo. Ele é o dono de tudo. Exatamente. Porque o problema, irmãos, o problema, nós temos aí grandes denominações, igrejas poderosas no Brasil e no mundo. Verdade. O problema é que essa conduta, ela termina se espalhando, essa má conduta, Má conduta. ela termina se espalhando, Você tem as redes sociais, pastor. É uma erva A igreja daninha, está né? exposta hoje nas redes sociais. a igreja está exposta. Está exposta. A noiva tá despida. O Eliseu contra o rapaz lá do Rio de Janeiro, aquele virou uma É, charreta, vi já, Não, do Salles aquilo- lá. sabe? Não, Salles, e né? você via alguns debates que dava gosto de você assistir. Exatamente. Hoje vira pancadaria. É agressão, né? Hoje é agressão, hoje Hoje dá é nem te pra... ofender. Ele não concorda com aquilo e te ofende. Se ofende, ele sai na Eu mão. falo assim, entendeu? eu falo Conheço que pastor que sai na mão. conhecimento de causa, É. Quando eu abri um assunto na minha live, sempre tinha um que aparecia lá, que eu era pastor, que você me ajudava, o pastor Sérgio, que queria entrar na minha live, mas para querer aparecer. Ele queria arrebentar nós, e mandando um comentário embaixo, eu ignorando. Ele ali comentando, ele queria entrar na live, não entrava, era o Sérgio, o pastor, que entrava. Mas ele queria entrar para mostrar para nós que sabia mais do que a gente. De te desestabilizar, né? É, Agora, continuando aqui, como eu falei, a sabedoria ela é adquirida e depois exercida. Há um outro critério, Elivaldo, que a gente precisa observar. Eu vejo isso acontecer com frequência. Na igreja onde eu pertenci, eu via isso acontecer com mais frequência ainda. Diariamente. Às vezes, há determinados comentários que a gente faz dentro de casa, inocentemente, inocente. E esse comentário inflama os nossos filhos. Aí sim é a falta da sabedoria. O que acontece dentro de casa, você não leva a igreja. Você leva em espírito e em oração. E o que acontece na igreja, coisas ruins, você não pode trazer para dentro de casa, você quer levantar a pessoa para a igreja. Ela não vai por quê? Olha o testemunho que você está dando, já tem a antigamente, pessoa pastor lá. Ricardo, assim, a gente tinha assim, uma questão assim de, vamos dizer assim, um problema no casamento, certo? Aí você olhava a conduta do pastor. Se eu falar, a torcida da Gaviões e a do Flamengo amanhã vai estar falando no estádio. Então, tipo assim, aí o casamento morria
dentro da própria igreja, dentro da própria casa, porque o pastor ele não tem essa conduta, ele é fofoqueiro. E quando alguém fazia sala pastoral comigo, morria ali. Mas tem que ser assim. É o correto. Mas tem que A ser assim. pessoa mais de confiança minha era a minha mulher. Mais ninguém. Nem obreiro não estava comigo. Ah, vamos, pastor. Tá comigo não, mãe. Chama minha mulher. Eu me visita. Porque era assunto que tratava de pecado, era assunto de adultério. Por isso que tem que saber quem leva. Aí nós entramos num ponto. O pastor Edgar, falecido já, quem conheceu ele aqui foi o Elivaldo, alguns irmãos que conheceram. Acho que até o Levi conheceu ele. No caseiro estava vivo. O Levi serviu lá no tempo do pastor Edgar. Ele me testou algumas vezes. Eu terminei herdando essa mania dele também. Um dia eu estava indo para Barretos e ele comentou, estava ele, o pastor Levi, só nós três dentro do carro. E ele comentou, Levi, eu preciso trocar o pastor do Campo Limpo. E eu vou trocar domingo que vem. Quem estava lá, né? Na época era o Eliomar. Preciso trocar domingo que vem. Aí o pastor Levi falou, bem pastor, se o senhor acha que tem que trocar, né? O senhor é o chefe. E eu atrás ouvindo a conversa dos dois na frente. E ouvindo. Domingo que vem. Aí aquele domingo a gente foi para a igreja de Barretos, eu preguei aquela coisa toda, voltei com o pastor Edgar, pastor Levi. O senhor era pastor de Campo Limpo? Não. Eu era o pastor de. Eu acho que eu já estava no. Não, eu era o pastor de Capão Redondo. E aí eu fiquei ouvindo aquilo. Não comentei nem com a minha mulher. Nem com a minha mulher. Chegou no outro domingo, tirou o pastor Leomar e pôs o pastor Matias. Pôs o Matias. O Leomar conversou com a gente nos bastidores, o Matias conversou com ele nos bastidores. Eu sabia, mas eu nunca falei nada com eles. Eu nunca comentei com a minha esposa. Depois trocou, falei, Cris, o pastor Edgar comentou sobre isso. Semana passada eu viajei com ele. Ah, tá bom. Acabou. Morreu o assunto. Morreu o assunto. Ele estava me testando. Se durante aquela semana eu tivesse ligado para o pastor Edgar, para o pastor Leomar, ou para o Matias, fica esperto, hein? Vai ser trocado domingo que vem, hein? Vai para a igreja de Campo Limpo. Ele faz, hoje é assim. Ele era próximo teu? Hoje é assim. Próximo. É, dois era hoje, próximo. se falasse, o cara já tá sabendo no WhatsApp. Hoje, rapaz, da hora. Eu só vivia com eles. Tá conversando aqui, Eu tô tomei mandando café, aqui. almocei com eles aquela semana. Grava a conversa. tá? Ele grava a conversa. Praticamente em tudo. 2 dias depois eu estava tomando café com a Leomar e conversando sobre a igreja do Campo Limpo, a Leomar fazendo planos. Olha, eu vou criar um anexo no Campo Limpo porque eu tenho um projeto aí social e tal. Eu, pois é, pastor, é isso aí, que benção, né? É isso aí, eu ouvindo, e eu sabia que o pastor Edgar ia trocar ele no outro domingo. Eu não toquei no assunto. Aí, 2 dias depois, eu fui almoçar com o Matias. O Matias estava dirigindo o Grimaldi. Porque o Matias estava na sede todo dia, né? Ele era o secretário do pastor Edgar. Almocei com o Matias. Aí nós almoçando, conversando, Matias, rapaz, pastor Edgar, quando é que o pastor Edgar vai me tirar do Grimaldi, meu? Eu já contei, é 28 semáforos para chegar aqui. Ele Não era sei o o quê. secretário do Edgar. Ele era o secretário. E olha só, e ele não sabia Ele que ia não ser sabia. trocado. E eu sabendo da troca. E eu, Matias, vai orando, né? Uma hora Deus vai tocar no coração do homem. Eu podia ter dito, Hélio, não, vou te falar uma coisa. Domingo você vai ser trocado. Deus ouviu sua oração. Não, Deus ouviu a oração. de Gabriel, né? Ia se utilizar do que tinha